O segredo do jejum que vai destravar sua guerra espiritual. Você já sentiu que está travando uma guerra invisível, uma batalha espiritual onde sua força natural simplesmente não basta? Já tentou jejuar, mas sentiu que algo não funcionou, que o jejum perdeu o poder ou que você não conseguiu destravar a liberdade que tanto busca? Hoje eu vou revelar o poder oculto do jejum espiritual que você nunca entendeu. Aquela chave secreta para mortificar a carne, negar os desejos que te afastam de Deus e abrir espaço para o Espírito Santo agir livremente na sua vida. Imagine liberar Jesus para tomar controle de todas as áreas que antes estavam dominadas por suas fraquezas e preparar o terreno para milagres, revelações e vitórias que pareciam impossíveis. Se você está cansado de jejuar no vazio, sem resultado, ou preso em medo, dúvida e estagnação, esse vídeo é para você. Vou mostrar como o jejum, quando feito com propósito e disciplina, é a arma espiritual que destrava essa batalha e traz liberdade verdadeira. Não é sobre passar fome, é sobre vencer o inimigo invisível que trava a sua mente e seu coração. Fique comigo até o final e descubra como transformar seu jejum em um portal de poder, comunhão e vitória espiritual. Antes de começar, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo poderoso como este. Compartilha com aquele amigo que precisa destravar a guerra espiritual. E vem comigo nessa jornada de transformação. Vamos juntos. O que é o jejum espiritual e por que ele é uma arma poderosa? Você sabe realmente o que é jejum espiritual? Não é só deixar de comer por horas ou dias. O jejum espiritual é uma decisão radical de negar a própria carne, aquele eu que insiste em controlar tudo, que nos afasta da santidade e da presença verdadeira de Deus. Quando escolhemos jejuar com propósito, estamos abrindo uma porta invisível, mas real, para o Espírito Santo entrar com força total em nossa vida. Esse é o segredo que muitos não entendem. O jejum é a chave que destranca portas espirituais, libertando Jesus para agir em áreas que antes estavam presas pelas nossas fraquezas, inseguranças e desejos desordenados. Agora pense comigo. Quantas vezes você sentiu que estava lutando uma guerra que não dá para vencer sozinho? Aquele peso na alma, as dúvidas que consomem sua fé, a sensação de estagnação espiritual. Isso é a guerra invisível, e o inimigo quer exatamente isso, nos manter presos, paralisados, sem forças para avançar. O jejum espiritual não é um ritual vazio, é uma arma estratégica, uma ferramenta que, quando usada com sabedoria, oração e entrega, destrava essa batalha, elimina o medo e a dúvida e nos leva para um novo nível de comunhão com Deus. Fique comigo, porque entender essa verdade vai mudar completamente a sua forma de jejuar e a sua vida espiritual. Mortificar a carne, o verdadeiro poder do jejum espiritual. Quando falamos em jejum espiritual, muita gente pensa só na parte física, mas o verdadeiro poder está na mortificação da carne. Mortificar a carne não é só sobre deixar de comer, é sobre negar todos aqueles desejos, impulsos e vontades que fazem a gente se afastar da santidade e da vontade de Deus. É uma decisão consciente de morrer para o eu que quer controlar, manipular ou fugir dos desafios espirituais. E é aí que a transformação acontece. Ao mortificar a carne, abrimos espaço para o Espírito Santo agir livremente, sem bloqueios, sem interferência da nossa natureza carnal. Imagine uma casa cheia de móveis velhos e bagunça. Até que a gente tire tudo isso, não dá para organizar, decorar e deixar o ambiente limpo, certo? O jejum
faz esse faxineiro espiritual, removendo tudo que impede Jesus de reinar no nosso coração. O Espírito Santo ganha liberdade para trabalhar, transformar, dar intuição, força e até revelar coisas que a mente humana jamais alcançaria sozinha. Esse é o poder oculto do jejum espiritual. Ele não apenas muda um dia ou uma semana, ele muda a sua vida. Prepara terreno para milagres e vitórias que você nunca imaginou serem possíveis. A guerra invisível. Porque o jejum é sua arma espiritual. Você já percebeu que existe uma batalha acontecendo bem dentro de você? Uma guerra invisível, onde sua mente e seu coração ficam presos pelo medo, dúvida e fraqueza, te impedindo de avançar na fé? Essa é a realidade de muitos cristãos que, mesmo com fé, se sentem estagnados, presos a pensamentos negativos e a uma sensação de vazio espiritual. O inimigo sabe que enquanto mantiver essa prisão interna, você não vai alcançar a liberdade que Deus quer te dar. É aqui que o jejum espiritual entra como uma arma poderosa, mas não qualquer jejum. É o jejum com propósito, com disciplina e com entrega genuína. O problema de muitos é que jejum é errado, focando só na parte física ou com motivações superficiais e acabam frustrados, cansados e sem resultado. O jejum certo destrava essa guerra, rompe as correntes invisíveis e fortalece sua mente, seu espírito e sua fé. Ele é o portal para a liberdade que Jesus conquistou para você, a chave que abre a vitória espiritual, a transformação verdadeira que você estava esperando. O perigo do jejum errado. Como não perder o poder da arma espiritual? Muita gente até tenta jejuar, mas acaba fazendo do jeito errado, com motivações erradas, sem preparo espiritual ou só por pressão social ou por modismo. E quando isso acontece, o jejum não só perde o seu poder, como pode trazer desgastes, frustração e até piorar aquela sensação de prisão interior. O jejum sem oração e entrega verdadeira vira rotina vazia, que não destrava nada, nem ajuda na guerra espiritual. Por isso, o preparo é essencial. O jejum precisa ser um ato de comunhão, um momento em que você se humilha diante de Deus, buscando não só tirar algo da sua rotina, mas entregar seu coração para que o Espírito Santo trabalhe. A disciplina de jejuar com propósito, oração e foco abre as portas para milagres, revelações e uma transformação que vai muito além do físico. É libertação real, é vida nova. Sem isso, o jejum é só uma tentativa vazia. Quer entender como fazer isso direito? Continua comigo que a gente vai entrar nos passos que fazem toda a diferença. Como fazer um jejum espiritual que realmente funciona? Passos práticos. Chegou a hora de colocar em prática o que faz o jejum espiritual ser eficaz e poderoso. Primeiro, o propósito. Você precisa jejuar com uma intenção clara, seja para se aproximar mais de Deus, buscar direção, libertação ou crescimento espiritual. Sem propósito, o jejum perde força e vira rotina vazia. Segundo, a oração deve acompanhar todo o processo, porque o jejum sozinho não é suficiente. Ele é a porta, mas é Deus quem entra e age. Terceiro, prepare o coração para a entrega genuína. Isso significa abrir mão do controle, confiar no tempo de Deus e estar disposto a ser transformado mesmo quando a batalha parecer dura. Quarto, disciplina. Estabeleça um período e mantenha firme, respeitando os seus limites físicos e espirituais. E por fim, busque o Espírito Santo constantemente. Peça direção e sensibilidade para ouvir a voz dele. Esses passos fazem do jejum uma ferramenta poderosa para romper as correntes e viver uma vida cheia de poder, propósito e intimidade com Deus. O impacto do jejum na vida diária e na comunhão com Deus. Quando você entende o poder do jejum espiritual,
e o pratica com propósito, o impacto vai muito além do período do jejum. Você começa a notar mudanças profundas na sua vida diária, mais clareza para tomar decisões, uma paz interior que não depende das circunstâncias e uma sensibilidade maior à voz do Espírito Santo. O jejum transforma a forma como você encara os desafios, porque você não está mais lutando sozinho. Jesus está à frente, guiando e fortalecendo cada passo. Além disso, o jejum abre portas para uma comunhão mais íntima e profunda com Deus. Ele destrava barreiras que talvez você nem sabia que existiam, trazendo revelações, respostas e um nível de intimidade que só quem está disposto a se humilhar pode alcançar. A sua fé se torna mais viva, mais ativa, porque o jejum une corpo, mente e espírito em um só propósito: viver a vontade de Deus com poder e liberdade. Esse é o verdadeiro resultado do jejum espiritual. Uma vida transformada, cheia de vitórias reais. Seu chamado para viver o poder do jejum espiritual. Agora que você já entendeu o poder oculto do jejum, a verdadeira mortificação da carne, a guerra invisível que ele destrava e como praticar esse jejum com propósito e disciplina, é hora de agir. Não deixe que as motivações superficiais ou o jejum errado te impeçam de experimentar a liberdade que Jesus já conquistou para você. O jejum espiritual é uma arma poderosa nas suas mãos, uma chave que destranca portas que você nem sabia que estavam trancadas. Hoje, você está diante de uma escolha: continuar vivendo preso às dúvidas, medos e fraquezas, ou dar esse passo de fé, entregar sua carne e abrir espaço para que o Espírito Santo transforme sua vida. O poder está ao seu alcance. Basta você se decidir a usar essa arma de forma correta. Jejue com propósito, com oração, com entrega e veja milagres acontecerem, portas se abrirem e a sua fé se fortalecer como nunca antes. Esse é o momento de destravar o poder que Deus colocou dentro de você. Vai lá e viva essa vitória. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo te chamou para um tempo de confronto, de separação, de consagração. Agora, feche seus olhos, abra seu coração e ore comigo com toda a alma. Senhor dos exércitos celestiais, eu me coloco agora diante do teu trono, com um coração quebrantado e os joelhos dobrados no altar da guerra espiritual, e declaro: este é o meu tempo de separação, este é o meu tempo de jejum, este é o meu tempo de vitória. Pai, eu me esvazio de mim mesmo, de meus desejos, de minhas vontades, de tudo aquilo que me prende à carne. Como Daniel jejuou por revelação, como Moisés jejuou por direção, como Jesus jejuou para vencer a tentação, eu também entro agora, pelo Espírito, nesse território sagrado onde a carne se cala e o Espírito assume o governo. Senhor, eu consagro o meu corpo como sacrifício vivo. Que cada célula obedeça à tua voz. Que cada pensamento se submeta ao teu domínio. Eu jejuo, Senhor, não apenas de alimentos, mas do orgulho, da ira, da vaidade, da incredulidade. Que caia por terra agora toda a fortaleza mental que me impedia de crer. Que se cale toda a voz do inferno que tentava me confundir. Eu declaro: sou território santo, sou propriedade exclusiva do Altíssimo. Espírito Santo, acende o fogo da intercessão em mim. Ensina-me a orar com gemidos inexprimíveis, com autoridade profética, com fé inabalável. Enquanto jejuo, eu clamo:
Purifica a minha casa, purifica a minha mente, purifica a minha geração. Senhor, eu entro na sala do teu conselho e peço, revela-me o que está oculto. Mostra-me onde estão os gigantes, os padrões, os ciclos que precisam ser quebrados. Pois não aceito mais viver debaixo do mesmo jugo, do mesmo medo, da mesma estagnação. Hoje eu declaro basta. Basta de passividade espiritual, basta de guerra sem armas, basta de promessas não vividas. Eu me levanto, ainda que esteja jejuando, fraco no corpo, mas forte no espírito. E com o jejum como minha espada e a oração como meu escudo, eu avanço sobre os territórios que o inimigo tentou roubar. Eu chamo de volta minha família para o altar. Eu chamo de volta minha saúde, minha alegria, minha mente limpa, minha paz que excede todo o entendimento. Senhor, sela em mim a disciplina do jejum, não como peso, não como ritual, mas como um portal de alinhamento, de restauração e de conquista espiritual. Pois sei, há batalhas que só se vencem com jejum e oração. E essa é a minha guerra. Senhor, eu clamo por discernimento nos dias da fome. Assim como José jejuou no secreto antes de interpretar sonhos que mudariam o destino de nações, assim como Esther jejuou diante da ameaça e sua coragem se tornou instrumento de salvação, assim também eu me coloco agora, entre o decreto de morte e o propósito de vida. E eu escolho vida. Derrama sobre mim o espírito de sabedoria. Ensina-me a discernir entre o supérfluo e o eterno. Livra-me da distração, da pressa, da agenda sem unção. Pois há um chamado urgente no espírito, a trombeta soando nos céus, e eu digo: eis-me aqui, Senhor. Eu não temo o deserto, pois no deserto tu falas. Eu não temo o silêncio, pois no silêncio tu me moldas. Eu não temo a escassez, pois no jejum tu me alimentas com maná oculto, com pão vivo que desce do céu. Espírito Santo, sopra agora sobre os ossos secos, sopra sobre o meu ministério adormecido, sobre meus dons negligenciados, sobre minhas emoções adoecidas. Restaura-me, fortalece-me, ressuscita o guerreiro que o mundo tentou sepultar. Senhor, no jejum eu troco força pela tua presença. Eu deixo o natural para tocar o invisível. Eu abandono o imediato para acessar o eterno. E agora eu declaro: todo laço do inimigo está sendo desfeito, toda corrente mental está se rompendo, toda opressão noturna está sendo queimada pelo fogo do teu espírito. Todo cativeiro emocional, toda angústia profunda, toda dor reprimida, eu apresento diante do teu altar. Não quero mais viver na superfície, não quero mais sobreviver espiritualmente. Eu quero mergulhar no profundo, quero caminhar sobre águas, quero viver pela fé. Senhor, me ensina a jejuar com propósito, que eu não seja movido por vaidade espiritual, mas por sede da tua glória. Que eu não jejue para impressionar homens, mas para encontrar teu rosto. Pai, eu sinto algo sendo destravado agora. Há atmosferas mudando, há cadeias caindo, há anjos sendo liberados, há promessas sendo reativadas. Porque quando um filho se humilha, quando um servo se consagra, o céu se move em resposta. Eu oro agora por todos que estão
orando comigo. Levanta guerreiros espirituais nesta geração, homens e mulheres que jejuam com lágrimas, que oram com fervor, que caminham com integridade. Que sejamos aqueles que abrem caminhos no Espírito para que outros passem. Senhor, agora que estou diante de Ti, em jejum e oração, eu clamo, sela esta aliança com Teu fogo. Marca-me com Tua presença. Grava nas tábuas do meu coração os segredos do céu. Eu não aceito mais viver de migalhas espirituais. Quero a plenitude, quero a essência, quero o Teu reino em mim. Todo espírito de confusão, todo laço de procrastinação espiritual, todo desânimo disfarçado, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Todo vazio existencial, toda opressão sem nome, toda dor herdada, que caia por terra diante da luz da Tua verdade. Senhor, o jejum não é sobre eu conquistar algo. É sobre ser conquistado por Ti. É sobre me tornar quem o Senhor sonhou quando me formou no ventre. É sobre trocar o barulho por intimidade, o alimento da terra pela fome do céu. Espírito Santo, unge os meus olhos para que o veja como Tu vês. Unge os meus ouvidos para discernir Tua voz no meio do caos. Unge os meus pés para caminhar pelos caminhos retos, mesmo quando estiverem ocultos. Levanta-me, Senhor, como intercessor da minha casa, como guardião do meu território, como sentinela da minha geração. Que o meu jejum seja como o incenso agradável que sobe aos céus. Que minhas lágrimas sejam colhidas em taças proféticas e derramadas como resposta sobre a minha descendência. Eu oro agora por livramentos que não consigo ver, por anjos que estão agindo no invisível, por cadeias que estão se rompendo mesmo sem barulho, pois sei, o jejum não é uma ausência, é uma presença multiplicada. E agora, em Teu nome, eu profetizo. Que o espírito de ousadia venha sobre ti, que a força para permanecer venha como vento forte, que a revelação aumente a cada dia de consagração. E quando vierem as tentações, lembra-te, Jesus venceu jejuando. Quando vierem os dias escuros, lembra-te, luzes eternas se acendem no secreto. E quando tudo parecer silêncio, lembra-te, o céu sempre responde ao jejum feito com fé. Por isso, eu te envio agora em oração, como um guerreiro espiritual selado, como um filho consagrado, como uma tocha viva na escuridão deste tempo. E que a tua vida, a partir de agora, seja um altar constante de jejum, oração e vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa oração falou com você, se durante esse tempo de jejum algo foi destravado no seu espírito, então escreva nos comentários: Senhor, eu entro nessa guerra contigo. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se levantar em oração. Talvez você seja a resposta da batalha espiritual que essa pessoa está enfrentando. Deixe o Espírito Santo continuar falando com você. E não se esqueça, quem jejua com fé, guerreia com o céu a seu favor.